Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço revelação da palavra. Senhor Deus, a palavra é do Senhor, a direção é do Espírito. Então, coloque as palavras corretas, da maneira correta, e essa revelação possa ser penetrante nos nossos corações, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Alguns anos atrás, estudando a palavra de Deus, talvez não muito, talvez uns 3 anos atrás, eu comecei a pegar as primeiras perguntas que Deus estabeleceu em Gênesis. Porque eu entendo, pela revelação e pelo ensino, que as primeiras atitudes, as primeiras menções de algo determinam algo na sua vida. E eu queria saber quais eram aquelas perguntas que o Senhor fez. Eu tinha enumerado na época 7 delas. Mas essa semana eu quero mencionar somente as 3 primeiras. E eu ia fazer a 4ª, mas eu decidi somente as 3. Porque, como eu disse, tem algo que o Espírito quer fazer aqui e eu quero ministrar isso para você. Eu quero ministrar as 3 primeiras perguntas que são feitas para Adão. Só que antes eu quero falar quem que é Adão. Há uma questão que as pessoas às vezes questionam se Adão é criatura, criação de Deus somente, só uma criatura feita por Deus, ou se ele é filho de Deus. E a palavra explica a palavra. E a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 3, versículo 38, é o último versículo que ele diz o seguinte, ele vai falando, filho de quem? E ele diz o seguinte, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. Então Adão não é somente criatura, ele é filho. Então, se ele é filho, ele fez 3 perguntas para o seu filho. Quantos são filhos de Deus aqui? Então, essas perguntas, elas podem sim ser recorrentes à nossa vida. Ele fez essas 3 perguntas por conta de uma situação que os irmãos sabem. Eva come da fruta, estimulado por Satanás. E aí então, o que acontece ali? Ela influencia Adão, e Adão come da fruta, e então o Senhor vem no jardim, e ele faz essas 3 perguntas para o seu filho. E essas perguntas, elas são recorrentes na sua vida e na minha vida. Por quê? Porque nós às vezes tropeçamos na nossa vida, ou às vezes nós tomamos decisões precipitadas, ou às vezes nós, por conta do pecado, nós temos as mesmas atitudes e nós devemos nos lembrar dessas 3 perguntas, as quais eu vou responder. Não se preocupar não, esses 3 aqui, depois eu converso com a mãe deles. Fica sentado vocês 3 aí quietinho. São os meus filhos, às vezes os irmãos estão aí visitando, nossa, está exortando publicamente, preocupa não, meus filhos, quietinho aí, guys. Gênesis capítulo 3, dos versículos 8 em diante. Então, eu quero ministrar hoje para os filhos. E essas perguntas recorrentes, em 2019, elas virão para nos levar de volta para o propósito, não é para acusação. Porque quando nós temos dúvidas, que o tempo inteiro são lançadas no nosso coração, não procede de Deus. Deus não coloca dúvidas, mas Deus pode te perguntar algo para que você responda. Dúvidas, quando você fica em dúvida, como Satanás fez o quê? Ele fez diante de Jesus o seguinte, se tu és filho, e o tempo inteiro lançando dúvida, receio, questionamentos na sua vida, mas essas dúvidas eram só para abater. Deus não vai deixar você na dúvida, mas Deus vai te fazer perguntas para que você compreenda o propósito dele. Os irmãos estão me seguindo até agora? Estão comigo? Irmãos, pregar perto da meia-noite é um desafio. É um desafio. Ô, meu irmão, obrigado. Mas vamos lá então, quais são as 3 perguntas? A primeira pergunta que é feita
Vamos ler agora do versículo 8 em diante. A Bíblia diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, e olha que interessante, o Senhor vinha ter comunhão na viração do dia. O Senhor é um Deus próximo, um Deus relacional. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Essa é a primeira pergunta. Onde estás? Essa pergunta, irmãos, ela tem algo para a sua vida essa noite. A Bíblia continua dizendo: ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Segunda pergunta que acontece agora. Perguntou-lhe Deus: que te fez saber que estavas nu? Essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta, na sequência: comeste da árvore de que te ordenei que não comeste? Essa é a terceira pergunta. E a Bíblia continua dizendo: então disse o homem à mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Essa seria a quarta pergunta, mas eu não vou pregar sobre ela essa noite. Respondeu-lhe a mulher: a serpente me enganou e eu comi. São essas três perguntas, e você vai descobrir algo precioso, que o Senhor nos responde lá na frente, lá em Cristo Jesus. A primeira pergunta é: onde estás? Essa pergunta fala de alguém que perdeu direção, perdeu o senso de orientação, perdeu o seu caminho. Aonde eu estava indo, já não estou indo mais. Para onde que eu vou? Não sei mais o que eu faço. E eu não sei se eu tenho pregado por conta de circunstâncias na minha vida. Eu não sei se eu tenho pregado porque Deus tem colocado isso no meu coração, mas eu acredito que é do Espírito Santo, sim. Pessoas que tinham um caminho, que tinham uma direção, de repente elas se veem totalmente perdidas no meio das circunstâncias. E isso é algo interessante. Essa pergunta que o Senhor fez não foi para condenar, mas foi para dar uma oportunidade. Meu filho, volta, porque eu tenho algo melhor do que para onde você está indo. Eu tenho um caminho melhor do que para onde você está indo agora. Volta para onde você não deveria ter saído. Essa pergunta era uma oportunidade de restauração. Essa pergunta, onde estás, é uma oportunidade que Deus está fazendo para nós hoje. Em 2019 Ele vai perguntar para nós: aonde está? Mas se lembre que o Senhor está querendo promover restauração. O Senhor quer trazer você de volta para o caminho. Porque o que aconteceu talvez em 2018? Você perdeu a direção. Você começou bem, você começou se envolvendo na vida da igreja, servindo a Cristo, intenso, voltando o seu coração para Deus, caminhando no propósito, mas de repente você perdeu essa direção, e o Senhor ficou falando o ano inteiro: onde estás? Onde estás? Onde estás? O caminho que você está indo não é esse, meu filho, é outro. Existe um caminho que é melhor. Não vai por esse caminho não, porque esse caminho é de morte. E o Senhor falou várias vezes e você relutou. E talvez você está relutando até agora. E essa palavra que eu tenho para você é: onde estás? Eu quero te apresentar algo que eu já tenho para você. É muito melhor do que a sua vontade. O que eu tenho para você, meu filho, é muito melhor do que você experimentou. E se você experimentou alguma coisa boa em 2018, meu filho, você não tem noção. Se você voltar para o caminho que eu tenho para você, é muito melhor do que você experimentou, meu filho. Eu tenho muito mais para você. Os irmãos estão aqui? Então 2018 foi muito bom, mas será que 2019 nós não teremos os nossos tropeços? Mas aí eu quero te falar as boas novas e a graça. Quando você tropeçar, meu amigo, não olha para você não, olha para Jesus. Quando você tropeçar, Senhor, não espera nem Ele perguntar onde é que Ele está não, você já grita: Senhor, eu estou aqui, eu estou aqui. Não espera não, volta logo para o caminho, porque Deus tem algo melhor para a sua vida. O Senhor tem algo mais profundo na sua vida. O Senhor tem pensamentos de paz a seu respeito, e não é de condenação. Mas quando nós erramos,
Quando nós caímos, nós nos sentimos condenados, angustiados muitas vezes, mas o Senhor está com aquela voz suave perguntando para você: aonde você está? Aonde você está? Aonde você está? Eu tenho algo maior para a sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Quantas vezes será que o Senhor não nos perguntou onde nós estávamos? O Senhor tem um caminho melhor. O caminho de Deus é melhor. E aí eu estou aqui para te dizer: pastor, tem chance ainda para mim? Eu que errei tanto em 2018. Ah, meu irmão, você não tem noção o que é que pode acontecer na sua vida se você falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Pastor, mas tem muitos anos que eu perdi esse caminho. Tem muitos anos que eu perdi essa direção. Tem muitos anos que eu perdi o senso de propósito na minha vida. Pastor, tem jeito para mim? Irmãos, é só uma criança, olha para mim. Para mim. Irmãos, estão comigo? Olha para mim. Ouve o que eu quero te dizer. Não importa os anos que passaram, ainda é possível sim. Ainda é possível sim. É possível sim. O Senhor está te perguntando: meu filho, aonde que você está? Eu tenho tantos planos para você. Pastor, já se passaram anos demais. Já se passaram anos e eu não fiz o que eu deveria. Irmão, você não conhece o Deus que controla todas as coisas na sua mão, na criação dele. Num Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Irmãos, Deus pode remir o tempo na sua vida. Irmãos, o que não aconteceu em 30 anos, o Senhor pode fazer em 3 meses na sua vida. O que você não experimentou na sua vida inteira, Deus pode te dar agora em 2019. E a pergunta é: aonde estás? Essa é a pergunta que pode mudar a sua vida. Somente fala para Jesus: Senhor, eu estou aqui, Deus. Senhor Deus, o que eu não vi em 2018, Senhor Deus, eu verei em 2019. Eu quero o teu caminho, os teus desígnios que são maiores e melhores. Aonde você está, meu irmão? Talvez você fugiu tanto do propósito de Deus. Talvez você fugiu tantas coisas. Talvez você correu tanto. E o Senhor estava... Irmãos, o Senhor, irmãos, Ele é maravilhoso. Ele nos cerca por todos os lados, a Bíblia diz, irmãos. Irmãos, o Senhor, Ele está conosco. Nós aqui não percebemos. Nós aqui não percebemos, nós às vezes não aprendemos a perceber e fazer leituras daquilo que o Espírito está ministrando na nossa vida. Jesus se manifesta de uma forma, irmãos, múltipla. E o tempo inteiro, se você parar para lembrar, você vai começar a lembrar: é verdade. Eu me lembro naquele dia, Deus estava sinalizando para mim. Eu me lembro naquela situação, Deus estava falando comigo. Irmãos, num acidente que vocês viram a família falando, Deus falou com toda a família. Sabe, Deus fala com você o tempo inteiro. Talvez você veio hoje para continuar ouvindo: Deus está falando comigo, Deus está chamando você. Não fuja desse propósito. Fala sim ao Senhor: aonde estás? Volta para esse caminho que é maior e é melhor. Tem crente nesse lugar? Só para eu checar. Onde estás? Os crentes. Glória a Deus. Vocês estão comigo? Então, pessoas perdem o caminho, perdeu a direção, não sabe mais para onde está indo. Tem gente que está perdendo, sabe, gente que o tempo inteiro, não, agora eu vou para um lugar, agora eu vou para outro. Meu irmão, estabeleça o caminho que Deus tem para você. Para com essa vida de tiroteio. Gente que dá tiro para todo lado. Os irmãos sabem o que é isso, né? Tiro para todo lado. Tem alguém que não sabe? Levanta a mão e eu explico. Tem gente que tenta tudo. Calma, meu amigo. Sabe, tenha foco em algo. Você vai ver que Deus é contigo. Deus vai abençoar você, irmãos. Oh Deus, fala com os irmãos hoje em nome do Senhor Jesus. Pergunta para o seu vizinho: aonde estás? Não, mas pergunta direito. Pergunta porque você está fazendo a pergunta profunda. Aonde estás? Prontos, irmãos? Olha só. A Bíblia continua dizendo então agora. Essa é a segunda pergunta. A Bíblia diz: perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas
nu. Essa é a segunda pergunta. Olha a situação que acontece aqui, irmãos. Irmãos, hoje os irmãos têm que ter paciência comigo, com as crianças também. É só criança, irmãos. Quem não tem filho não sabe o que é alegria, irmãos. Filho traz alegria para casa. Quantos creem? Fica à vontade os pais, deixa a criançada chorar, fica tranquilo. Estamos em casa aqui, amém, irmãos? Irmãos, casa que não tem criança é sem graça. É ou não é? É um silêncio total, é bom, é casa com barulho. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus! Glória a Deus pelas crianças. Oh, Deus! Tenha muitos filhos, os que ainda não têm filhos. Volta para cá, irmãos. Meu Deus, o horário vai passando rápido aqui, irmãos. 11h34, Jesus. E aí agora a segunda pergunta que é: que te fez saber que estavas nu? A Bíblia agora fala sobre Satanás. Satanás trouxe uma mentira em cima da verdade. Porque o Senhor diz, olha, você pode comer de toda a árvore, com exceção dessa árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí então Satanás, articulado, chega e fala, não, você acha que você vai morrer se você comer dessa árvore? Ele trouxe uma mentira em cima da verdade. Por isso ele percebeu então que ele estava nu. Isso significa o seguinte: muitas vezes nós damos mais ouvidos à mentira do que à verdade. Muitas vezes nós damos mais ouvidos. O inimigo está furioso, irmãos. Olha para mim. Muitas vezes nós damos mais voz, mais ouvidos à voz da mentira do que à verdade. Vou te falar um exemplo. Vou pegar o exemplo aqui de novo da família. Quando eu entrei naquele hospital, irmãos, a voz que veio para mim era: está tudo ruim. Mas eu sabia que era uma mentira, eu não podia aceitar aquela mentira. E eu declarava: já estão curados em o nome do Senhor Jesus. A verdade é o que a palavra diz. Mas muitas vezes a circunstância, eu dou mais ouvido à mentira. E o que a mentira fez? Porque Satanás é a própria mentira, irmãos. Ele é o enganador. Ele é aquele que traz a mentira e a confusão. Esse é Satanás. E aí o que ele fez? Não, você não vai morrer se você comer dessa fruta. E o que a mulher fez? Comeu. Ela acreditou na mentira, mas não acreditou na verdade, que era Jesus, Deus falando com ela. Ela deu mais ouvido à voz do mentiroso, daquele que veio para matar, roubar e destruir, do que aquele que veio para nos dar vida, e vida e abundância. Sabe, irmãos, muitas vezes nós somos assim. Quem te fez saber que você estava nu? Foi fulano. Foi ouvir uma história a respeito da situação. Será que, sabe, nós às vezes queremos pegar coisas soltas e formamos mentiras na nossa mente. E aceitamos que aquelas mentiras governem a nossa vida. Eu estou aqui para dizer para você, o que tem que ser na sua vida é a verdade é a palavra. Oh, como que eu gosto disso, irmão, gosto disso. Sério mesmo, irmãos. Sabe, irmãos, isso, olha, nós às vezes no meio das circunstâncias, o Senhor querendo gerar um ambiente de fé no nosso coração, a gente começa a falar o quê? A mentira. Vai dar errado. A lei de Murphy, se pode dar alguma coisa errada, vai dar errado. Cala a boca. Eu não queria mais falar cala a boca, irmãos. É porque eu não quero mais. Mas eu quero falar algo para você. Será que você não tem ouvido mais as mentiras do que a verdade? E a verdade, meu amigo, é que liberta. A verdade restaura você, irmãos. Mas eu estou doente. Todo mundo fala que é assim. Meu irmão, pode falar o que for, eu acredito, é o que a palavra do Senhor diz. O Senhor me cura. Por isso, então, o inimigo trouxe o quê? Come dessa fruta. E o que aconteceu? Mentiu. Não, você não vai morrer.
É certo que você não vai morrer. É certo que não morrerá se comer dessa fruta. E o que ela fez? Comeu da fruta. Foi enganada. Mentiroso é Satanás. Irmãos, 2019, acredite na palavra de Cristo, na palavra do Senhor. É ela que te liberta, irmãos. Ela que te liberta. É Cristo que te liberta. Não tem pensamento positivo, irmãos. Não tem step 1, 2 e 3 para mudar a sua vida. É Jesus que vai mudar a sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Oh Deus! Quem te fez saber essa situação? Quem te fez saber desse problema? Quem te fez saber dessa circunstância? Quem fermentou o seu coração? Ah, irmãos, você está enchendo o seu coração do mundo, de mentira. Você está enchendo o seu coração de conversas. Você está enchendo o seu coração de fofoca. Você está enchendo o seu coração de tantas coisas. Irmãos, 2018 eu te pergunto, o que você se alimentou mais? Do mundo ou de Cristo? Mas eu quero dizer que essa pergunta que foi feita para o filho, Deus está fazendo para nós hoje que somos filhos. Quem fez saber que você estava nu? Acredite na verdade. O Senhor é a verdade absoluta. E se Ele falou para você não fazer algo, não faça. Se Ele falou para você não coma, não coma. Se Ele falou para você não sair, não saia. Se Ele falou para você ficar, fique. Não acredite nas mentiras de Satanás. Eu quero ficar com a verdade, irmãos. Ele não acreditou na verdade. Ela não acreditou na verdade. Os irmãos estão comigo? Acho que eu estou perdendo a voz, irmãos. Deixa eu beber mais uma aguinha. Qual que foi a terceira pergunta agora? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? Olha o que a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 3, os versículos 3 ao 4. Olha o que a palavra de Deus diz. Tem como me acompanhar aqui? Ok. Isso aqui é a direção do Senhor, de Deus ao homem. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Essa foi a palavra do Senhor, porque Ele disse: se você comer, é certo que você vai morrer. Mas o que então o homem fez? Comeu. Ele perdeu o quê? Vida. Essa pergunta, quando é dito, comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Irmãos, ele perdeu vida. Pastor, como assim? Ele morreu? Eu vou te falar os dois aspectos aqui para você compreender o que aconteceu aqui. O primeiro deles, ele perdeu a intimidade com Deus. Porque a Bíblia diz que ele vinha na viração do dia para ter relacionamento com o homem. Mas depois disso ele foi colocado para fora do jardim. Então ele perdeu o quê? Comunhão, relacionamento, intimidade com Deus. Ele morreu. Ele teve uma morte espiritual. E um segundo tipo de morte que teve. A Bíblia diz então que, porque eles perceberam que eles estavam nus, o Senhor então colocou uma pele sobre eles. Teve que ter um sacrifício. Um animal foi sacrificado no lugar do homem. Isso significa que teve morte. Alguém morreu por conta de um erro. Por conta de escolher não a vida e sim a morte. Vou te dizer uma coisa muito importante na sua vida, irmãos. Quando nós escolhemos não caminhar pela árvore da vida, que nos dá intimidade, nós praticamos a morte, não somente nós, mas para todas as pessoas que estão ao nosso redor. As nossas escolhas de caminhar pela morte, nós estamos vivendo hoje e praticando coisas, irmãos, que às vezes a gente tem afetado muita gente. Vou te dizer algo do fundo do meu coração, irmãos. Cada vez mais eu fico com mais temor. Eu vou te falar de quê? Nós começamos a representar muita coisa importante na vida das pessoas, todos nós aqui, todos nós. Eu, você, a pessoa que está do seu lado. E se você decide caminhar a sua vida por um caminho de morte, que é o pecado, que é contra a árvore da vida,
que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a árvore da razão. Irmãos, não somente a sua vida, mas todas as pessoas ao seu redor podem ser destruídas junto com você. O seu pecado, não, o pecado é meu, o problema é meu. Não, não é só seu. Quantas pessoas não são afetadas por conta do seu pecado? Quantas pessoas não são afetadas por conta de decisões erradas que você tomou na sua vida? Porque você escolheu morte e não a vida. Você escolheu um caminho que não agradava a Deus. E pessoas ao redor foram afetadas. Foi sacrificado o animal para cobrir as vestes. Foram colocados para fora do jardim. Olha a consequência da morte. Da escolha da morte. É certo que morreria. Eu quero te falar, você que é jovem, você que é casado, você que não é casado, você que é divorciado, você que está orando para casar, cuidado com as suas escolhas, porque elas definem sim a sua vida e das pessoas ao seu redor. E aí você tem uma escolha: eu vou caminhar pela árvore da vida, ou a árvore que vai me levar para a morte? Essas 3 perguntas, elas são para mim e para você, irmãos. Eles decidiram caminhar para a morte. Eles decidiram viver uma vida distante de Deus. Mas aí eu tenho algo para te contar também, que eu preciso te contar. Vamos lembrar aqui algumas coisas? Adão é filho ou criatura? Filho. Essa palavra então, ela é uma direção, e essas 3 perguntas são feitas para filho ou para não filhos? Quantos são filhos aqui? Levanta a mão. Vamos lembrar aqui quais foram as 3 perguntas que o Senhor fez? A primeira delas, qual era? Aonde? Isso fala de caminho. Ele ficou perdido. Eu vou me esconder, eu não quero esse caminho mais. Qual foi a segunda pergunta que foi feita? Quem te fez saber que estavas nu? O que isso significa? Mentira. Ele esqueceu o que era verdade. O primeiro, ele esqueceu o quê? Caminho. O segundo, ele esqueceu o quê? A verdade. E o terceiro, qual que foi, irmãos? A morte. Qual que foi a pergunta que ele fez? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Agora, sabe uma coisa maravilhosa que a gente encontra? Isso tem a ver com a sua vida e com a minha vida? O Senhor é um Deus de oportunidades, de chances. Sabe por quê? Sabe o que ele diz agora? Ele responde as 3 perguntas que foram feitas. Ele responde em Jesus Cristo. Abre lá para mim, João capítulo 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Não sei se vocês leram ou se vocês não entenderam a pregação. Qual foi a pergunta? A primeira pergunta. Aonde? O que o Senhor responde? Respondeu-lhe Jesus: eu sou? Oh, Deus, segura a revelação. Como é que faz? Vaso, vai vaso. Qual foi a segunda pergunta que foi feita? Quem te fez saber que estava nu? Você acreditou na mentira? O Senhor diz: eu sou a verdade. Qual que é a terceira pergunta que foi feita? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Você morreu, mas o Senhor diz que Ele é a... Eu gostaria de chamar o pessoal do teclado, louvor aqui em cima, e a gente vai ter um tempo orando. O que eu quero ensinar nessa ministração é que, apesar de você perder o seu caminho, apesar de você viver uma vida dissoluta, apesar de você viver uma vida derrotada, o Senhor Jesus é a fonte de tudo que você precisa para 2019, irmãos. Eu estou aqui para te afirmar, irmãos, Deus quer te dar e te dar em abundância. Porque apesar de nós, Deus tem coisas maiores para nós, irmãos. E aí eu vou te falar uma coisa, isso aqui não vai mudar nunca mais, irmãos.
Pode acontecer o que for, você pode já clamar a Deus: Senhor, a tua palavra diz naquelas 3 perguntas, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Deus, eu preciso é do Senhor. Eu gostaria de ter esse tempo então agora, irmãos, orando com você. O que eu quero incentivar aqui, irmãos? Eu quero incentivar a graça na sua vida. Sabe por quê? Porque todo mundo aqui está começando um ano de que forma? Com muita expectativa. Com muitos projetos, é verdade ou não é? Quantos tem projetos aqui? Ah, irmão, mas eu já estou te falando, o dia que você tropeçar, você lembra, volta para o caminho, é Cristo. É Cristo. Ainda é possível. Eu estou aqui te apresentando a graça rasgada no seu coração. Ah, você fez tantos projetos no ano de 2018 e não conseguiu cumprir nem nada dele. Volta para o caminho, é Jesus. Pastor, o que você está falando para mim? Isso é muita loucura. Eu estou te falando que ainda há chance para você, meu irmão. E eu estou te apresentando, apesar de qualquer coisa, dos seus tropeços, o Senhor sempre vai continuar sendo o seu caminho. Ele é o caminho. É engraçado que as perguntas em Gênesis, elas são totalmente respondidas em Cristo Jesus. Quantos precisam de Jesus aqui? Então eu quero falar para você que está nos visitando, eu não sei quem está visitando aqui. Eu vou falar primeiro para os visitantes. Ainda há chance para você, meu irmão, minha irmã. Jesus é o caminho na sua vida. 2019 o que você precisa é de Jesus. É de Jesus. Você que é membro dessa igreja, apesar de você ter tentado outros caminhos, outras portas, quero falar para você, volta. Volta com mais intensidade, volta com seu coração. Faça o seu melhor, irmãos. Faz o seu melhor diante de Deus. Porque Ele é o caminho. Não tem outro caminho, irmãos. Não tem caminho lá fora, irmãos. Não tem outro caminho lá fora. Não tem. Caminho é Jesus. Não aceite mais essas mentiras, você que está visitando. Não aceite as mentiras do mundo. Você é passageiro, isso vai acabar. Mas a verdade do Senhor te liberta, meu irmão. Você que é membro da igreja. Talvez você ficou preso numa mentira. Ou em alguma situação. O Senhor é a verdade, meu irmão. E eu vou te falar, a mentira aprisiona, mas a verdade liberta. Você vê Adão preso, escondendo, correndo de Deus. E o Senhor querendo trazer essa verdade. A verdade, conhecereis a verdade vos libertará. E talvez você que é visitante, você está vivendo uma vida no pecado. Isso só causa morte, isso não causa vida. Talvez você que é membro da igreja, você está debaixo do pecado. Você está vivendo debaixo de uma vida dissoluta, debaixo de tantas coisas, não sei. Às vezes no meio do alcoolismo, às vezes no meio de uma traição, às vezes no meio de drogas, às vezes no meio de homossexualismo, às vezes no meio de traições, não sei. Às vezes distante de Deus. Só o Senhor é vida. Então a palavra que eu tenho para deixar para você, irmãos, não é uma frase de efeito. É o ano da mudança, é o ano da conquista, todas válidas. É o ano de nós termos revelação, que nós precisamos é de Cristo. Precisamos de Jesus. Jesus na sua vida e na minha vida. Quantos creem nisso? Nós temos aqui 7 minutos. Eu gostaria de perguntar: há entre nós aqueles
que gostariam de aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Só levanta sua mão se tem alguém. Há alguém entre nós que gostaria de ser restaurado em Deus? Há alguém entre nós que essa palavra você reconhece que é para você? Eu não vou fazer apelo, só feche seus olhos. E que você possa colocar o seu coração diante de Deus. Essa palavra é para você e para mim, meu irmão. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Nós precisamos é de Jesus. Jesus, ouve o clamor dessa igreja, Pai. Que ano de 2019 seja o ano mais extravagante na Tua presença, mais extraordinário na Tua presença. Que esse ano de 2019, Senhor Deus, seja o ano, Senhor Deus, da plenitude em Cristo, em nós e nós em Cristo Jesus. Que na sua casa, Cristo Jesus seja manifesto. Que no seu trabalho, Cristo Jesus seja manifesto. Que ao abrir a sua boca, Cristo Jesus seja manifesto. Que os seus filhos expressem Cristo Jesus. Que esse ano de 2019 seja o ano de uma experiência profunda em Cristo Jesus. O que nós precisamos é de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor e Salvador. Abra sua boca, meu irmão, e procure no mais íntimo do seu ser essa palavra, falando para Jesus: Jesus, eu preciso do Senhor em 2019. O que eu necessito é do Senhor Jesus. Fala para o Espírito Santo de Deus. Fala para Jesus, deixa Jesus ouvir sua voz. Fala: Jesus, eu preciso de Jesus essa noite. Deus, como eu preciso de Jesus na minha casa, Deus, na minha família. Como eu preciso de Jesus na igreja, Pai. Jesus é aquele que era, que é e que há de vir. Deus poderoso, Deus poderoso, Deus poderoso, ouve aqui essa noite, ó Deus. 2019 nós precisamos é de Jesus. Você que veio aqui, você veio para ouvir essa palavra. Nós precisamos do caminho, da verdade e da vida. Nós precisamos de Jesus. Eu gostaria de, faltando nesses 3 minutos, se você pudesse agora ir para junto da sua família. Quem está com família, se você está sozinho, você pode se unir em alguém que está perto de você, ou você pode vir aqui e ficar junto com a minha família, se você está aqui sozinho. Mas nós vamos nos ajoelhar agora, irmãos, e nós vamos entrar o ano de 2019 da melhor maneira possível, de joelho, glorificando o nome de Deus, exaltando o nome do Senhor. Eu quero desafiar você a se ajoelhar agora juntamente com a sua família. Faltam 2 minutos. O pessoal do louvor pode procurar a sua família, ou se a sua família puder subir aqui junto com vocês, fica à vontade. O pessoal do louvor, se os irmãos quiserem descer, pode descer. Se os irmãos quiserem com a sua família, chamar a sua família aqui para cima também. Mas eu gostaria que nós fizéssemos isso então. Eu quero que você, eu estou aqui na frente também, se você não está com alguém, pode vir aqui que nós ficaremos juntos. A família do pessoal do louvor que quiser subir aqui, mas eu gostaria de desafiar você a se ajoelhar agora na presença de Deus.
Família do Jason que está ali no som, quiser ir para lá para ficar com ele. Mas eu gostaria que nós nos ajoelhássemos agora, que nós começássemos uma oração que nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus, ó Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu abençoo a minha família. Abençoo o Senhor Deus e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Pela família preciosa. E eu declaro, Pai, que eu os guardo em oração. Proteja a minha casa em nome do Senhor Jesus. São benditos em nome de Deus. São benditos em nome do Senhor Jesus. Eu os abençoo e declaro que são guardados. Deus, livra, Senhor Deus, a minha família do mal. Guarda, Senhor Deus. Nós declaramos que nós precisamos de Jesus. Tu és o centro. Tu és o Deus poderoso, Senhor Deus, que se move aqui. Eu oro para que você, meu irmão, experimente de Jesus em 2019, como nunca antes. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Oh Deus, move Espírito Santo de Deus de forma poderosa nessa igreja. Declaramos um ano poderoso, oh Deus, cheio de vida, de unção e de graça em nome do Senhor Jesus. Bendizemos o teu nome, Senhor Deus. Um ano da glória, da manifestação e do poder de Deus. Eu guardo, Deus, os meus cunhados, eu guardo os meus tios, primos, meu sogro, minha sogra, minha mãe, meus irmãos. Oh Deus, eu guardo os meus sobrinhos, oh Deus. Eu guardo, Deus, a vida dessa igreja, eu guardo essa descendência, oh Deus. Pai, eu me mantenho de joelhos, oh Pai, para que o Senhor possa me sustentar de pé, oh Deus. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso de Ti, Jesus. Jesus, poderoso. Jesus. Jesus. Oh Deus, eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu estou aqui, Deus, a minha família, Jesus. Eu declaro sobre vocês, esse ano é o ano da abundância na sua casa, da alegria renovada, da saúde, da prosperidade, da vida. Nós entramos já, irmãos, no ano de 2019, e eu profetizo, será o melhor ano da sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.